Isaías 55, verso 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos orar? Fecha os teus olhos, vamos clamar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade desse tempo de culto, de adoração. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já compartilhamos aqui. Os cânticos, o hino, as orações e esse momento especial, ó Pai, em que nós vamos compartilhar a Tua palavra com o Teu povo. Que o Senhor possa falar conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E permita que nós possamos ser tocados e transformados, ó Pai, e conduzidos de acordo com a Tua vontade para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos proposto em falar com os irmãos sobre o que só Deus pode e quer fazer. O que só Deus pode e quer fazer. Você sabe, eu disse no nosso primeiro encontro que a diferença entre o Criador e a criatura é que a criatura sempre quer, mas nem sempre pode. O Criador sempre pode, mas nem sempre quer. Essa é a diferença. E Deus decidiu fazer tudo que pode, não tudo que pode, Ele decidiu fazer tudo que deve. Certo? Deus decidiu fazer não tudo que pode, decidiu fazer tudo que deve, segundo o seu poder, seu propósito, sua soberania e sua graça. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque Deus pode e Deus quer fazer algumas coisas. É por isso que quando o leproso esteve diante de Jesus, ele disse assim: se tu podes, se tu queres, melhor dizendo, podes purificar-me. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode fazer o que Ele quiser. A questão é se Ele quer fazer. E nesse texto nós temos visto aquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida. E no nosso encontro, há um mês, nós falamos do verso 1 ao 5, que Deus pode e Deus quer satisfazer-nos. O que significa isso? Deus pode e Deus quer nos dar a verdadeira satisfação. Aquela satisfação que a gente busca em coisas, em pessoas, em situações que não satisfazem. Deus pode e quer satisfazer-nos ou saciar-nos, como nós lemos do verso 1 ao 5. E aí a gente viu sobre o convite da graça, sobre a promessa da graça e sobre a evidência da graça. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que Deus pode e quer fazer. Não é só
saciar-nos. Deus pode e quer reconciliar-nos. Reconciliar-nos. Não é só saciar-nos. Porque o Senhor curou 10 leprosos. Eles foram todos saciados, tá certo? Foram todos saciados na sua necessidade de cura. 9 foram saciados e apenas um dentre os 10 foi reconciliado, não só saciado. Então Deus não só pode e quer saciar-nos, mais que isso, Deus pode e quer reconciliar-nos com Ele. E se você lembrar, por exemplo, do Gênesis, quando o homem caiu em pecado, Deus veio ao encontro do homem para reconciliar o homem consigo mesmo. E se você olha para o Novo Testamento, João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quê? Para reconciliar o homem com Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo através do seu Filho. Isaías, no meio entre Gênesis e entre o Evangelho, ele está dizendo que Deus pode e Deus quer reconciliar o seu povo consigo mesmo. É isso que nós vamos falar. E nós vamos ver as mesmas coisas: o convite da graça, a promessa da graça e a evidência dessa graça no texto. Deus quer reconciliar cada um de nós com Ele mesmo. Pode ser que você já seja reconciliado com Deus, aleluia. Se você já é, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não é, talvez seja hoje que está marcado na agenda de Deus para que isso aconteça. Para que você não seja só saciado, para que você não receba só milagre, para que você não receba só uma provisão, uma porta aberta, para que você não seja só curado, para que você não seja só visitado com provisão material e financeira, mas para que você também seja reconciliado com Deus e com o céu, para que você se torne filho de Deus no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Então vamos ver. Primeiro, o convite da graça. Que convite a graça faz aqui? A graça faz um convite triplo. Primeiro ela convida: busque ao Senhor, abandone o seu pecado e volte-se para Deus. Esse é o convite da graça. Busque ao Senhor, abandone o seu pecado e volte-se para Deus. Esse é o convite da graça. O verso 6, Isaías diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o ou invocai o Senhor enquanto está perto. A primeira coisa é busque o Senhor. A segunda é abandone o pecado. O verso 7 diz: deixe o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Depois é volte-se para o Senhor. Ele diz: converta-se ao Senhor. E mais abaixo ele diz: volte-se para o nosso Deus. O convite da graça é esse: busque o Senhor, abandone o seu pecado e volte-se para Deus. Agora, preste atenção, você pode pensar assim: mas não é óbvio Isaías falar em nome de Deus, mandando o povo de Deus buscar a Deus? Não parece óbvio? O que o povo de Deus faz? Busca a Deus. Parece óbvio, mas não é. Porque o correto, o esperado é que o povo de Deus buscasse a Deus. Isso seria o esperado, que o povo de Deus buscasse a Deus, que o povo de Deus adorasse a Deus, que o povo de Deus se consagrasse a Deus, que o povo de Deus servisse a Deus. Parece óbvio, mas não é. Porque muitas vezes o povo de Deus não está buscando a Deus, não está adorando a Deus, não está se consagrando a Deus, não está servindo a Deus, como era o caso aqui. E por isso esse povo de Deus foi parar no cativeiro. Foi parar no cativeiro porque o povo de Deus não buscava a Deus, não se consagrava a Deus, não adorava a Deus e não servia a Deus. O que estava acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus, ao invés de buscar a Deus, estava buscando os ídolos. O povo de Deus, ao invés de buscar a Deus, estava buscando os homens. É isso que acontece conosco também. A gente tem que buscar a Deus e a gente se apega aos nossos ídolos. A gente tem que se apegar com Deus e a gente se agarra aos homens. E quando acontece isso, muitas vezes o Senhor nos manda para o cativeiro para ver se livra a gente da idolatria e da confiança no braço da carne, da confiança no homem, ao invés de confiar no Senhor. Por isso, Isaías está falando com eles agora, naquele cenário em que eles estavam vivendo o cativeiro, dizendo para eles: busquem a Deus, não aos ídolos, não aos homens, e sim, única e exclusivamente ao Senhor.
busque ao Senhor. Se você achar que isso é uma coisa estranha, não. Você vai lembrar, por exemplo, de quando o povo de Israel saiu do Egito. Quando saiu do Egito, estava peregrinando pelo deserto. Moisés vai ao monte para ter um encontro com o Senhor, para receber os mandamentos de Deus. Moisés fica lá 40 dias e 40 noites, o povo fica desesperado. Esse Moisés não volta mais, esse Moisés morreu, esse Moisés deixou a gente aqui, nós não temos liderança. Chamam Arão e diz: faça um Deus que vá à nossa frente. E Arão faz para o povo um bezerro de ouro, e eles adoram o bezerro de ouro. Você percebe? A nossa tendência é trocar o Senhor pelos ídolos. Foi assim desde o começo. O povo saiu do Egito, o povo estava indo rumo à terra prometida. Moisés estava para trazer a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, e o povo construiu para si um bezerro de ouro, para que pudesse ser o seu Deus. Se você acha que é só assim, nosso problema não são apenas os ídolos, são também os homens. Você lembra no tempo que surgiu a monarquia de Israel? Quem era o rei de Israel? Quem é que era o Senhor sobre Israel? Era Deus. E o povo chega para Samuel e diz: nós queremos um rei como as nações à nossa volta. Samuel ficou desesperado e diz: não, o rei de vocês é o Senhor, não façam isso. O povo diz: não, nós queremos um rei que vá à nossa frente, igual as nações à nossa volta. Então, contrariado com aquela situação, Deus falou com Samuel: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Dê um rei para eles, mas fala para eles o preço que eles vão pagar. Ao invés de confiar em Deus, confiar no homem, fala para eles o preço que eles vão pagar. Então, irmãos, você percebe? O chamado da graça, em primeiro lugar, é para a gente busque ao Senhor, porque a nossa tendência é buscar os ídolos ou buscar os homens. Foi assim desde o começo e é assim até hoje. É assim até hoje. Mas a nossa idolatria aqui, dos crentes evangélicos, presbiterianos, é sutil, é diferente. É claro, nós não adoramos um ídolo feito de barro, de pedra, de pau, de bronze. É claro, nós não adoramos esse tipo de ídolo. Nós somos mais sofisticados. Os nossos ídolos são sutis. Os nossos ídolos são de outra natureza. E aí parece que nós não somos idólatras. A Bíblia diz que a ganância é a idolatria, por exemplo. E ídolo significa as obras das nossas mãos. Qualquer coisa que seja a obra das minhas mãos, das suas mãos, das nossas mãos, e diante dessa coisa nós nos curvamos, nós prestamos culto, nós adoramos, isso é ídolo, não importa. Não importa se é um carro, se é uma fazenda, se é uma casa, se é o seu trabalho, se é uma pessoa, a sua namorada, se é qualquer outra pessoa, não importa se é pessoa, se é objeto, seja o que for. Seja algo que nós construamos, ou seja algo com que nós nos relacionamos. Qualquer coisa que assuma um lugar que é devido única e exclusivamente a Deus é ídolo na nossa vida. É ídolo. Nós nos firmamos em ídolos. E muitas vezes nos firmamos em homens. É só olhar a questão política, é só olhar a questão filosófica, e você vai ver que nós abrimos mão do nosso relacionamento com Deus por causa de homens. Por causa de homens. Por isso que a palavra de Deus tem que dizer dessa forma tão explícita, algo que parece óbvio, mas não é. O povo de Deus tem que buscar a Deus, porque a tendência do nosso coração é buscar os ídolos ou os homens. Foi isso que aconteceu com Israel. É por isso que Israel foi parar no cativeiro, porque buscou ídolos e porque buscou homens. Olha para você ver, coloca para nós aí Mariana, coloca Isaías capítulo 46, Isaías 46, 6 e 7. Se você ler Isaías 40 até o 55, você vai ver como Isaías debocha dos ídolos, como ele ridiculariza os ídolos, para mostrar a loucura que é você se prostrar diante de um ídolo. Tem muitos textos, eu escolhi esse porque é o menor, eu vou ler só esse. Depois você lê do Isaías 44 e vários outros textos para você ver. Ele falando dos ídolos para o povo de Israel. Os que gastam
o ouro da bolsa, e pesam a prata em balança, e assalariam, contratam um ourives, contratam um especialista em fazer imagens, para que façam um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Veja, sobre os ombros tomam o ídolo. Não é o ídolo que te carrega, é você que carrega o ídolo. Claro, ele é um ídolo. Levam-no e põe no seu lugar. Não é ele que conduz a sua vida, é você que conduz ele e coloca ele num lugar, porque ele não é Deus, ele é ídolo. Então, e ali ele fica. Ele não pode sair do lugar. Deus não pode ser carregado dessa forma, ele não pode ser colocado em algum lugar. E ele não fica inamovível, ele é Deus. Mas o ídolo não tem o que fazer, ele tem que ficar parado lá, porque ele é ídolo. Do seu lugar não se move, recorre a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação, porque é ídolo. E o povo de Israel se inclinou diante de Baal, se inclinou diante de Azerá, diante dos Astarotes. Israel se inclinou diante de ídolos. Por isso que Isaías ridiculariza os ídolos. E eles estão na Babilônia, cercados de ídolos babilônicos. E eles são confrontados pelos babilônios, dizendo: onde é que está o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Porque o Deus de Israel não era visível, não era palpável, não era tangível. Onde é que está o Deus de vocês? E o Salmo 115 diz: o nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Irmãos, é por isso que Isaías está falando com eles: buscai o Senhor, invocai o Senhor. Vocês que estão acostumados a buscar ídolos, vocês que estão acostumados a confiar em ídolos, busquem o Senhor. Agora veja, Jeremias 17, 5 e 6. Vai lá, Mariana, Jeremias 17, 5 e 6. Olha lá, não é só ídolos, é homens também. Olha lá. Assim diz o Senhor pela boca de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne mortal o seu braço, e aparte o seu coração do Senhor. O 6, porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morrerá em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Deixa eu explicar, eu já disse isso aqui. Confiar no homem não é na relação horizontal. Nós confiamos nas pessoas, precisamos confiar, senão a gente enlouquece. É no sentido de confiar no homem quando você deveria confiar em Deus. É nesse sentido que eu estou falando. Quando Israel pecava, Deus confrontava Israel. Israel, ao invés de se arrepender, se quebrantar, pedir perdão, ela corria para o Egito, corria para a Síria, corria para pedir socorro para outro povo. Deus, para você entender, Deus falava assim: Israel está em pecado, eu vou mandar a Síria para disciplinar vocês, eu vou mandar a Babilônia para disciplinar vocês. Sabe o que eles faziam? Ao invés de se arrepender: Senhor, perdoa o nosso pecado, nós estamos errados, queremos mudar. Não, eles corriam para buscar socorro no Egito, eles corriam para buscar socorro na Síria. É isso que ele está falando, é isso que ele está falando. Então a gente tem que buscar o Senhor, porque nós somos o povo do Senhor. Nós temos que consagrar o Senhor, nós temos que servir o Senhor. Por que essa palavra parece tão óbvia, mas não é? Porque o povo que deveria buscar o Senhor, às vezes não está buscando o Senhor. Porque o povo que deveria se consagrar ao Senhor, às vezes não está se consagrando ao Senhor. Está confiando nos ídolos e está confiando nos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Que nós busquemos ao Senhor. Amém? Nada de confiar e buscar nos ídolos. Nada de confiar e buscar nos homens aquilo que é devido única e exclusivamente ao Senhor. Amém? Então o convite da graça primeiro é buscar o Senhor. Segundo, é abandonar o pecado. Olha o que ele diz aí. Verso 7. O perverso, deixa o perverso o seu caminho. Isaías 55, 7. Deixa o perverso o seu caminho. O iníquo os seus pensamentos. É para abandonar os caminhos e os pensamentos. Ele chama de perverso e iníquo. Ele está falando de quem? Ele não está falando de filisteu, ele não está falando de girgazeu, jebuseu, eveu, ferezeu. Ele está falando do povo eleito de Deus. Ele está falando para Israel. E hoje eu estou falando para você, igreja do Senhor Jesus. Você tem que abandonar os seus caminhos de pecado e os seus pensamentos de pecado. Nós temos que abandonar. Porque caminhos de pecado são alimentados por pensamentos de pecado. E pensamentos pecaminosos geram caminhos de pecado.
certo? Uma coisa retroalimenta a outra. Nós estudamos aqui na escola dominical, há 15 dias atrás, sobre aquilo que o apóstolo Paulo falou com os filipenses. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque aquilo que você pensa vai ser reproduzido em prática, em conduta, em escolha, em decisão, em atitude, em comportamento. Aquilo que eu penso, de alguma maneira, vai sair no que eu falo, no que eu faço e na maneira como eu vivo. É por isso que o profeta diz: busque o Senhor e abandone o pecado. Abandone o pecado. Vocês que estão vivendo de maneira iníqua e perversa, abandone os seus pecados. Ou seja, os pensamentos iníquos estão alimentando caminhos perversos. E os caminhos perversos de vocês é resultado de pensamentos iníquos que vocês estão cultivando. Abandone o pecado. Então você percebe? Por que eles foram parar no cativeiro? Não é porque Deus acordou de mau humor. Não, é porque os pensamentos iníquos geraram caminhos perversos. E esses caminhos perversos, com esses pensamentos iníquos, levaram eles a práticas que desagradaram a Deus. Quando você lê Isaías, você vai ver que esse povo andou na idolatria, esse povo andou na injustiça, esse povo promoveu opressão, ganância, suborno, imoralidade, todo tipo de coisa reprovável pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. É por isso que eles foram parar no cativeiro. Então a gente sabe que tem muita coisa que acontece na nossa vida, que é acidente, que é circunstância, que faz parte da vida, são tribulações, são situações que vêm de pessoas perversas, faz parte da vida. Mas tem coisas que são fruto dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Você sabe disso? Tem coisa que não tem nada a ver com Satanás, com o inimigo, com o descrente, com o estranho. Tem coisa que tem a ver com os nossos pensamentos iníquos e com os nossos caminhos perversos. É por isso que nós entramos em certos abismos. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então a gente precisa cuidar. Sabe, a graça de Deus está convidando hoje: busque o Senhor e abandone o pecado. E começa com pensamentos iníquos e caminhos perversos, e uma coisa vai alimentando a outra. De repente, quando a gente vai olhar, nós já estamos envolvidos na idolatria, nós estamos entrando num caminho de injustiça, nós estamos oprimindo, nós estamos subornando, nós estamos agindo de uma maneira indigna, nós estamos cometendo todo tipo de coisa reprovável aos olhos do Senhor. Você imagina os maiores religiosos do Novo Testamento, os fariseus, eram confrontados por Jesus de uma maneira dura. Chamava eles de sepulcros caiados. Chamava eles de cegos. Porque eles estavam praticando uma religião externa sem verdade no íntimo. Sem verdade no coração. Com pensamentos perversos, pensamentos iníquos e caminhos perversos. Jesus chega a dizer para eles: vocês comem mosquito e engolem camelo. Imagina o que é isso. Vocês comem mosquito, ficam se apegando a minúcias, né? Ficam se apegando a detalhes, mas engolem camelos gigantescos. Coisas inexplicáveis vocês estão aceitando. Por quê? Por causa desse distanciamento em relação a Deus e a sua palavra. Então a graça de Deus convida a gente para buscar a Deus e para abandonar o pecado. Que Deus permita que a gente acolha o convite da graça essa noite em nome de Jesus. Amém? Abandonar o pecado. Todos nós temos que lutar com isso, meu irmão. Sabe, Hebreus 12 fala assim: visto que temos uma grande nuvem de testemunhas. Pode colocar, Hebreus 12:1, faz favor, Mariana. Hebreus 12:1. Visto que temos uma grande nuvem de testemunhas rodeando-nos, né? Olha lá, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, depois você lê, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta. A figura aqui é uma maratona de 42 quilômetros. Nós estamos correndo essa maratona. E numa maratona você não carrega peso, certo? Você usa uma roupa leve, um tênis apropriado para você poder correr a maratona. E lá no passado, nas Olimpíadas da Grécia, corriam até nus. Não era isso? Uma certa época. Então, desembaraçando de todo o peso. O peso é a religiosidade, o peso são aquelas coisas, o legalismo que às vezes a gente assume, sabe? Aquelas coisas que atrapalham a nossa caminhada, que faz a gente ficar julgando as pessoas, faz a gente ficar diferente de Jesus. Então ele diz todo o peso e do pecado, que tenazmente assedia você. Eu e você somos assediados tenazmente pelo pecado. É a fofoca, é a imoralidade, é a ganância, é o julgamento, aquelas coisas que você conhece. Cada um aqui sabe aonde o calo aperta aí na sua vida, certo? Nós somos assediados constantemente. Volta lá, Mari, por favor, para a gente ler o 2 também, rapidinho. 2, para a gente correr a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à direita de Deus. Como é que a gente faz? A gente olha firmemente para Jesus. Então, a gente busca a Deus, a gente abandona o pecado, vamos voltar para Isaías, e a gente volta-se para o Senhor, a gente volta-se para Deus. Isaías 55, verso 7. A gente volta para Deus. O que isso significa? Ele diz, converta-se ao Senhor, verso 7. Depois ele diz, volte-se para o nosso Deus. Ou seja, você tem que dar meia volta. Você está indo naquela direção, você faz uma conversão e volta. E você estava indo para longe de Deus, com os seus pensamentos, com os seus caminhos. Você faz meia volta, você faz uma conversão. E você que estava indo para longe de Deus, você vem e se aproxima de Deus. Você faz um caminho contrário ao que você estava fazendo. Você volta-se para o Senhor. Olha que coisa surpreendente. É isso que a graça de Deus está falando comigo e com você. Coloca para nós Oséias 14, de 1 a 3. Oséias 14, de 1 a 3. Olha o convite do profeta Oséias, é o mesmo de Isaías, com outras palavras. Olha lá, volta Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tem hora que você está caído, porque não é por circunstância, não é por tribulação, não é por causa do cunhado, não é por causa da sogra, não é por causa do colega da faculdade, é por causa dos pecados que às vezes a gente está caído. E a gente precisa enxergar e dizer, Deus, a hora que for pecado, o Senhor me mostra como filho pródigo, faça com que eu caia em mim. Não posso falar isso dele, caiu em si, mas para que eu me enxergue, para que eu perceba, para que eu não fique apontando para os outros, e para que eu reconheça que eu caí foi por causa do meu pecado. E olha lá, tende convosco palavra de arrependimento, tenha com você, comigo, com cada um de nós, palavra de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, dá meia volta nesse caminho ruim que você está fazendo, volta para Deus, como o filho pródigo voltou para a casa do pai. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilho, que era o culto do Antigo Testamento, em vez de sacrifício dos lábios, a gente às vezes entra no piloto automático, é só na performance. A gente entra aqui e faz e canta no piloto automático, e escuta no piloto automático, e entrega a oferta no piloto automático, e levanta a mão no piloto automático. Não, é com a sinceridade, com a verdade no coração. Isso aqui não é um teatro, isso aqui não é uma encenação. Você não veio aqui assistir culto, você veio prestar culto. Tem gente assistindo culto em casa porque não pode vir aqui. Só por isso, eu já falei, quem pode estar lá está errado, tem que vir para cá. Eu já falei. E a Isabel até falou comigo da última vez, da Isabel. Lá na porta, ela falou assim, a porta quando estava lá, falou assim, nossa, o senhor está muito bravo hoje. Se eu estivesse em casa, eu vinha na mesma hora. Ô irmão, você que está em casa, ouve a Isabel, vem para a igreja na mesma hora. Pega o Uber e vem. Porque nós não estamos aqui assistindo o culto, nós estamos aqui prestando o culto. Nós estamos numa geração de prestação de serviço, que é uma coisa boa, né? Agora a gente quer transferir para a vida espiritual também.
Então você vem para cá e você quer o melhor louvor, não quer que desafina, não quer que dê nada errado no baixo, na guitarra, quer as vozes tudo certinho uma com a outra, né? Se der qualquer problema aí você já fica chateado, o culto não prestou. Você quer que o pastor pregue a Bíblia que você tem que ler em casa todo dia e quer que seja extraordinário para você prestar atenção, né? Quer que ele se vire nos 30 para você não dormir. Tá certo? Então, irmão, você não veio aqui assistir culto, você veio prestar culto. Prestar culto. Se der qualquer coisa errada, e às vezes Deus faz que dê errado mesmo. A gente ensaia, faz tudo que pode, dar tudo errado. Hoje deu mais ou menos certo, hoje eu acho que ficou bom, mas tem dia que o negócio sai tudo errado. É para ver. Você veio aqui para fazer o quê? Você veio aqui para ficar avaliando o culto? Para falar, esse culto não foi bom, eu vou reclamar lá porque essa prestação de serviço não está boa. Não, senhor, você veio aqui prestar culto, você não veio aqui receber um serviço que nós estamos fazendo. Você veio aqui para orar, você veio aqui para louvar. Por isso que na hora do louvor você fica em pé, para você cantar também. Por isso que às vezes nós lemos a palavra junto, é culto, todo mundo está cultuando a Deus. Então, você percebe lá? Olha lá, vai para o 3 agora. A Síria, olha lá, buscando refúgio no homem. A Síria já não nos salvará mais. Não. A hora que Deus tentar disciplinar a gente não vai correr para a Síria, não. A gente vai correr, se prostrar diante de Deus e pedir perdão. Entendeu? A Síria não mais nos salvará. Não iremos montados em cavalos. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos e bendiremos o nome do Senhor. Olha lá. Nós não iremos mais em cavalos. Não diremos mais as obras das nossas mãos. Não diremos mais as obras das nossas mãos. Seja qual for a obra das suas mãos ou das mãos que te cercam. Nunca mais vamos dizer para a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Porque eu e você ou confiamos em homens ou confiamos em ídolos. Nós temos a capacidade de falar para as obras das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. 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 Ou qualquer coisa que você tenha aí, a chave do seu carro. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Ou essa aqui que está aqui atrás, que não tem nada. Tu és o nosso Deus. Nós temos essa capacidade, que Deus tenha misericórdia de nós. Está entendendo? Nunca mais vamos dizer isso para as obras da nossa mão. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão encontrará misericórdia. É em ti, é no Senhor nossa misericórdia. Você está entendendo? O convite da graça é esse: busque a Deus, abandone o seu pecado e volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Amém? Será que eu vou conseguir terminar, hein? Vamos ver. Só foi o primeiro ponto, hein, irmãos? Dividido em 3, hein, Márcio? Cuidado. Dividido em 3. Nós falamos sobre o convite da graça. E agora vamos falar sobre a promessa da graça. Volta lá, Isaías 55, verso 7. Tem convite? Tem. Para você buscar a Deus, abandonar o pecado e voltar-se para o Senhor. E qual que é a promessa? A promessa está no meio lá, ó. A compaixão e o perdão de Deus. Lá no meio do versículo ele fala assim, olha lá: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, que é rico em perdoar. A promessa da graça é compaixão de Deus e perdão de Deus para a nossa vida. Quando a gente atende o convite da graça, tem uma promessa. A promessa é: nós seremos alcançados pela compaixão de Deus. Nós seremos alcançados pelo perdão de Deus. Isso é a coisa mais maravilhosa. Quando o filho pródigo caiu em si, voltou para a casa do pai, o que ele encontrou? Compaixão e perdão da parte do pai. Foi isso que ele encontrou. E é isso que a gente encontra quando a gente aceita o convite da graça. Deus está dizendo: se ele se converter, Deus é compassivo, Deus vai abraçá-lo com compaixão. Se ele mudar a rota do seu caminho, ele vai ser alcançado pela experiência do perdão de Deus na sua vida. Gente, essa experiência de compaixão e perdão é a coisa mais maravilhosa da nossa vida. Isso é o divisor de águas da nossa existência. Entendeu? O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja.
Ele diz sobre si mesmo: eu fui perseguidor, blasfemo e insolente. Eu persegui os discípulos de Jesus, a igreja de Deus. Eu mandei prender, eu forcei blasfemar o nome do Senhor. Mas um dia o Senhor me encontrou e eu mudei a rota. E eu fui abraçado pela compaixão e pelo perdão de Deus. E o perseguidor se transformou em proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. O perseguidor se tornou o maior missionário, plantador de igreja, teólogo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, porque ele foi abraçado pela compaixão e pelo perdão de Deus. Gente, isso é maravilhoso, é a mudança radical da nossa vida. Nós queremos que você tenha experiência com a compaixão, com o perdão e com a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloca para nós Miqueias 7:18 até o 20. Hoje eu estou fazendo a Mariana trabalhar. Olha lá. O que é que nós estamos querendo dizer quando a gente fala da promessa de Deus? Você ouviu o convite da graça, tem a promessa da graça. Olha lá. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem? Que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança, do teu povo. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem prazer na misericórdia. Aleluia. Graças a Deus. Olha lá. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás aos pés as nossas iniquidades. Lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lança todo o nosso pecado para longe de nós, Senhor, em nome de Jesus. E aí, mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Está entendendo, irmãos? Nós recebemos o convite da graça e nós temos a promessa da graça, que envolve compaixão, perdão, misericórdia, graça, fidelidade, tudo que Deus tem de melhor e que você não pode encontrar em outro lugar. Não pode encontrar em ídolos e não pode encontrar em homens. Você só pode encontrar no Senhor. Amém? Aleluia. Maravilha demais. Vamos terminar. Depois do convite da graça, depois da promessa da graça, nós temos a evidência da graça. Tudo tem evidência. Ele convidou, ele fez uma promessa e ele dá evidências. Volta lá, Isaías 55, verso 8 e 9. Vamos terminar. Olha lá, o que diz o texto. Quais são as evidências que Deus dá? Ele fala uma coisa surpreendente. Sabe por quê que é assim que vai ser? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, que são pensamentos iníquos, que são pensamentos mundanos, que são pensamentos terrenos, mesquinhos, gananciosos. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, graças a Deus. E nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E nem o meu modo de agir é igual o vosso modo de agir. Eu não só penso diferente de vocês, eu ajo diferente de vocês, graças a Deus. Porque tem hora que eu fico pensando, se eu fosse Deus, já tinha exterminado todo mundo. Você também já pensou isso? Quantas vezes eu falo assim, se fosse eu, já tinha exterminado tudo. Graças a Deus. Porque Deus poderia ter optado pela extinção. Deus optou pela redenção. Entendeu? Ele poderia ter optado pela extinção. Ele optou pela redenção. Porque Ele não pensa como nós. Ele não age como nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a evidência. E aí ele continua e fala assim, ó. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são muito mais altos que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos muito mais altos que os pensamentos de vocês. Aleluia. Entendeu? Evidências são os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, que estão infinitamente muito mais altos, mais longe do que os meus pensamentos e os teus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor.
Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós, por qualquer coisa, nós estamos igual João, Tiago e João. Tiago e João. Jesus estava passando pela aldeia dos samaritanos. E os samaritanos não quiseram receber Jesus. Ele falou: Senhor, quer que nós pede para vir fogo do céu para consumir o samaritano? Para consumir o samaritano? A estilo Elias? O Senhor quer que a gente pede para vir fogo do céu e consumir essa praga de samaritano? Jesus falou: epa! Olha lá, que vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar, eu vim converter, eu vim transformar, eu vim mostrar graça, eu vim dar vida e vida em abundância. Mas eu e você, por qualquer coisa, nós estamos querendo mandar fogo, ou não é não? Sim ou não? Ah, sim. Sim. Graças a Deus que os pensamentos de Deus não são os nossos. Louvado seja Deus. E que os caminhos do Senhor não são os nossos. Essa é a evidência da graça. A graça está convidando você. Busca o Senhor, abandona o seu pecado, volta para Deus. Sabe por quê? Se você fizer isso, você vai ser abraçado pela compaixão, pelo perdão, pela misericórdia, pela fidelidade, por tudo que só tem em Deus. E a evidência é os pensamentos e os caminhos de Deus que estão, ó, não posso nem falar salto quântico, eternidade, luz, anos-luz de distância do meu pensamento e do meu caminho, do teu pensamento e do teu caminho. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como é que a gente sabe que isso é fato? Porque o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio do quê? De graça e de verdade. O João fala assim: vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O convite da graça se encarnou em Jesus. A promessa da graça se encarnou em Jesus. A evidência da graça se encarnou em Jesus. É por isso que o evangelista diz assim, Jesus falando no evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu convite de graça, né? Pela sua promessa de graça, pela sua evidência de graça na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.